Muito obrigada, professor. Eu tenho aqui duas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho é do Leonardo, acadêmico de Engenharia Civil da PUC, que primeiro dar os parabéns ao SENGE pelo evento. Nós agradecemos a presença de todos. E pergunta ao professor Campolina: o que dizer aos jovens brasileiros que, neste momento, estão se graduando em engenharia, tanta ciência e tecnologia no nosso país, e o nosso país numa encruzilhada? Bom, realmente é o seguinte: primeiro, tem que ter paciência e fé no futuro. Você está entendendo? Não pode desanimar. O futuro, o Desmond Tutu, que recebeu o título de doutor honoris causa lá na UFMG, falou uma frase que ficou gravada para mim para sempre: a juventude é a maior invenção da humanidade. Então, vocês têm que construir o futuro da nação. Nós já estamos velhos, nós já estamos, tá certo? O futuro está nas costas, como dizia um amigo meu. Aí, então, vocês têm que enfrentar esse desafio, tem que ter um pouco de paciência. O Brasil tem muito potencial econômico. O que o Brasil precisa é uma certa estabilidade política para ele voltar a crescer. E, quando voltar a crescer, abre oportunidades econômicas, oportunidade de emprego. Então, não pode desanimar e nem parar de estudar. Você está entendendo? Se precisar de dirigir táxi um pouquinho, dirige, mas não esqueça o futuro, não. Tá? Ou seja, ninguém precisa ter vergonha do que está fazendo, mas eu sou quando você analisa o cenário global dos BRICS, por exemplo, você tem esse grande desafio da Ásia com os Estados Unidos e com a Europa. Portanto, por isso que a China está dando esse grande apoio aos BRICS, e o Brasil é o grande parceiro chinês, porque a Rússia tem problemas políticos complicados. A Índia é um país ainda de sociedade de castas, embora esteja crescendo muito, e tem problema político com a China. A África do Sul está no estágio anterior. Então, o Brasil é o grande parceiro pela sua dimensão territorial, pela sua dimensão populacional, por ser um país que não tem conflitos políticos, militares com nenhum vizinho. Isso é raro no mundo. Então, nós somos um país que tem todo esse lado positivo. E nós somos um país muito heterogêneo, porque nós temos muito atraso, mas nós temos também muita modernidade. Então, eu sou uma pessoa otimista, eu sou convencido do futuro do país. Agora, estamos vivendo uma fase difícil. Eu espero que, passadas essas eleições, as pessoas tomem um pouco de juízo e a gente precisa pacificar um pouco o país para pensar o futuro. Não pode ficar brigando o tempo inteiro, não, tá certo? Então, eu acho que tenha paciência que seu futuro está assegurado. Muito obrigada. A outra pergunta é uma pergunta minha sobre essa questão de como fazer o conhecimento chegar e ser aplicado na indústria no nosso cenário. Como é que a gente vai, através das plataformas de conhecimento, mas qual é o funcionamento da plataforma que faria essa diferença? Porque a gente tem uma situação no Brasil de conhecimento. Por exemplo, eu formo gente na área de energia eólica, né? Quase todos os meus alunos que terminam o mestrado, alguns, inclusive, que terminam a graduação, são levados para fora do Brasil. São convidados por indústria estrangeira para ir trabalhar fora. E aqui no Brasil a gente tem uma eólica muito forte, mas pouco domínio da tecnologia, né? E, bom, eles vão, então, com esse conhecimento para fora, né? A pergunta é como é que a gente muda esse ciclo, né? Como é que a gente faz uma mudança nesse ciclo? É o chamado drain brain, ou seja, você levar o cérebro para fora do país. Tanto é que a CAPES do CNPq puseram condicionante que o aluno que sai financiado com bolsa, ele tem que voltar para o Brasil, senão ele tem que pagar o custo. Eu, inclusive, participei dessa decisão. Eu fui de CTC da CAPES, porque a gente financiava um aluno de doutorado, ele passava 4 anos no exterior, depois mandava um boné e ia embora. Pegava um emprego lá fora. Tem que respeitar a mobilidade das pessoas, mas elas também têm que ter um compromisso com a nação. A sociedade brasileira está pagando as pessoas para fazer isso. É inevitável que as pessoas migrem, e migram uma boa parte por falta de oportunidade de trabalho. Só o crescimento econômico vai ser capaz de resolver isso. Agora, eu acho que a gente tem que fazer isso. Segundo, o Brasil, durante o período militar, as universidades tinham uma reação ideológica enorme ao sistema produtivo.
Achava que empresa gerava lucro, lucro é pecado. É um pouco a esquerda, meio infantil, que achava que você não podia... Eu mesmo sou professor há mais de 40 anos, já vi demais esse discurso seguinte: a universidade não pode se sujar com lucro. Isso é um equívoco. O sistema... O mundo, a experiência socialista não deu certo, o capitalismo selvagem também não está dando certo, o mundo vai ter que encontrar novas formas de convivência. O mercado é insubstituível. Ou seja, a tentativa de eliminar o mercado deu errado em todo lugar do mundo. Deu errado na União Soviética, a China está com a economia de mercado pujante, deu errado em Cuba, você está entendendo? O mercado não tem como você estatizar as relações de troca numa economia urbana e complexa. Tá certo? Todas as tentativas fracassaram. Então, nós vamos ter que conviver com o mercado, nós vamos ter que, talvez, como avançar para uma sociedade mais igualitária, menos desigual, porque igualitária não vai ser nunca, tá certo? E mais harmônica. Esse é o desafio político que está aí. Agora, infelizmente, uma parte dos alunos que estão qualificados vão saindo. Quando a gente fez a proposta das plataformas de conhecimento, era a ideia de pegar o BNDES, que estava com muito dinheiro, pegar a FINEP, tentar os órgãos estaduais, os bancos de desenvolvimento, etc., e tentar construir o que não é simples, ponte entre esse conhecimento que está gerando na universidade e a base produtiva. E o processo de aprendizado, o learn by doing. Uma boa parte que sai das universidades também, elas têm que ser confrontadas com o operacional concreto. Você está entendendo? Por isso que as grandes organizações empresariais pegam o recém-formado de alta qualificação e prepara ele. Você vai lá a Universidade da Petrobras é um bom exemplo. São as universidades corporativas. Pega um menino muito bem formado e aí você depois vai completar a formação dele no que você precisa. Ninguém sai da universidade entendendo de petróleo de água profunda, entendendo de operação de minas, ou entendendo de operação do sistema energético. Pode ter uma boa base teórica, mas depois ele tem que ter o learn by doing, ele tem que fazer, ele tem que operar, tem que quebrar a cabeça, inclusive, ser capaz de operar. Então, não é simples, não tem receita mágica, mas a gente precisaria de tentar construir um sistema de ponte e reduzir um pouco essa reação ideológica, que eu acho que já reduziu muito, da universidade fazer interface com o sistema produtivo. Não é simples, tem inclusive uma série de obstáculos legais, você inclusive vai condenado. Eu era reitor, tinha que assinar um convênio com a Petrobras, meu departamento jurídico falou: não posso, você tem que licitar. Como é que eu licito conhecimento? Eu entrego o conhecimento para o adversário. Quem vai comprar o conhecimento que eu torno público? Aí foi um Deus nos acuda para convencer o jurídico. Aquilo era decisivo. O meu pessoal que mexia com nanotubo de carbono, a Petrobras estava disposta a financiar o grande laboratório que está lá operando, começando a operar. Não pode, você tem que licitar. Como é que eu vou licitar uma coisa dessa? E, aliás, é essa coisa. Como o Brasil tudo é corrupto, vai ser parte do suposto que todo mundo vai roubar. Vai lá nos Estados Unidos, como é que o sistema militar americano opera? Tudo é contrato primário. O que é contrato primário? O governo faz um contrato com uma empresa e remunera a empresa pelo custo e pelo lucro ajustados. Agora, óbvio que tem que auditar as contas, supondo que as partes vão agir de forma adequada. Construir isso num país como o Brasil é complicado, porque tudo que você vai fazer, os tribunais estão atrás aí dos gestores. Todo mundo que é gestor aqui, eu já fui, morre de medo. O Tribunal de Contas está atrás dele, amanhã tem processo, diz que roubou porque fez um negócio que não foi licitação, etc. Isso é um negócio que nós vamos ter que pacificar o país para chegar em termos adequados. E quem realmente agiu de forma incorreta tem que ser punido. Mas não pode ser da forma que está aí. Então, eu acho que é difícil, mas nós temos que tentar construir. Não tem receita mágica, eu não sei a solução. Eu tenho as minhas ideias e defendo as minhas ideias. Agora, só tem viabilidade no dia que você tem uma aceitação social mínima dos procedimentos. E, portanto, tem que ter convencimento e prática. Não tem receita pronta. O desafio é grande, né? Ok, muito obrigada, professor Campolino. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigado a todos. Boa sorte. Bom evento.